Como pôde uma única palavra, inserida quase que por acaso em um antigo credo, dividir um império, redesenhar o mapa do mundo e envenenar a alma da Europa por mais de 1000 anos? E por que um documento, forjado grosseiramente no século VIII, para dar ao Papa poder sobre todos os reis, a infame doação de Constantino, foi aceito como verdade por 700 anos, tornando-se a base legal para uma teocracia global que o Oriente jamais poderia aceitar? A história do grande cisma não é um conto sobre dogmas abstratos. É a autópsia de uma família, uma crônica de como 2 irmãos, nascidos do mesmo ventre romano, aprenderam a se odiar com uma paixão que nenhum inimigo externo jamais conseguiu inspirar. Esta não é uma história de heróis e vilões, é a tragédia de homens convencidos de sua própria retidão, que, em nome de Deus, rasgaram o corpo de Cristo e mergulharam metade do mundo nas trevas de um mal-entendido milenar. E tudo começou, como sempre, não com ódio, mas com uma decisão pragmática. Uma mudança. No ano de 330, o imperador Constantino, o Grande, transferiu a capital do Império Romano para uma antiga colônia grega chamada Bizâncio. Ele a rebatizou de Nova Roma. O mundo a conheceria como Constantinopla. Com este único ato, ele não criou uma capital, mas 2, e deixou para trás 2 órfãos, a velha Roma, subitamente provinciana, despojada de seu imperador e de sua glória, mas ainda guardiã dos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo, e a nova Roma, resplandecente, o centro do poder, da riqueza e da cultura, mas assombrada por uma insegurança perpétua, a necessidade de provar que sua primazia não era apenas política, mas também divina. Esta divisão geográfica foi apenas o palco. O verdadeiro drama se desenrolou nas mentes e nas almas. O Ocidente, falando latim, via o mundo através das lentes da lei, da ordem e da estrutura. Para um romano, a fé era um sistema, um conjunto de regras claras e uma hierarquia de comando inequívoca. A Igreja era um exército espiritual, e o bispo de Roma, seu general. O Oriente, falando grego, via o mundo através da filosofia, do mistério e da contemplação. Para um grego, a fé era uma sinfonia, uma dança cósmica de energias divinas, onde a verdade não era definida por decreto, mas experimentada no coração. A Igreja não era uma monarquia, mas uma comunhão de iguais, uma família de patriarcas onde o de Constantinopla era apenas o primeiro entre iguais, honrado, mas não comandante. Eram 2 pulmões de um mesmo corpo, mas que lentamente começaram a respirar em ritmos diferentes. A história aprofundou essa fratura. O Ocidente mergulhou no caos. Hordas de godos, vândalos e hunos varreram o império. Roma foi saqueada. O imperador ocidental tornou-se uma figura fantoche, depois desapareceu por completo. Nesse vácuo de poder, uma figura se ergueu como o único pilar de estabilidade: o Papa. Ele negociava com Átila, organizava a defesa da cidade, alimentava os famintos. Ele se tornou, por necessidade, um príncipe temporal. Seu poder espiritual crescia na mesma medida em que o poder secular se desintegrava ao seu redor. Enquanto isso, no Oriente, o império continuava ininterrupto. Constantinopla nunca caiu. Seus imperadores, herdeiros diretos de Augusto e Constantino, governavam um estado sofisticado e burocrático. A Igreja aqui não precisava substituir o Estado, ela era parte dele. O patriarca coroava o imperador, mas era o imperador quem convocava os concílios, quem presidia as grandes disputas teológicas, quem era visto como o vice-regente de Deus na terra. Esta sinfonia entre Igreja e Estado era a própria base da identidade bizantina. Para um romano, ver o patriarca submetido ao imperador era servilismo. Para um grego, ver o Papa agindo como um rei era uma usurpação escandalosa. E então vieram as grandes batalhas teológicas, que eram, na verdade,
guerras de códigos culturais. O arianismo, que questionava a divindade de Cristo, foi uma tempestade que abalou ambos os mundos, mas as respostas foram diferentes. O Ocidente buscou uma fórmula jurídica clara, uma definição precisa. O Oriente mergulhou em décadas de debates filosóficos sutis, tentando expressar o inexprimível. Mais tarde, a iconoclastia, a guerra contra as imagens sagradas, promovida por imperadores em Constantinopla, foi vista no Ocidente não apenas como uma heresia, mas como uma loucura. Para os latinos, as estátuas e imagens eram ferramentas didáticas, a Bíblia dos analfabetos. Para os gregos, os ícones não eram meras representações, eram janelas para o divino, carregados da presença daquele que retratavam. Destruí-los era cegar a alma. Cada crise resolvida deixava para trás cicatrizes de desconfiança. Os latinos começaram a ver os gregos como filósofos caprichosos, eternamente divididos por querelas incompreensíveis, incapazes de manter a pureza da fé sem a mão firme de Roma. Os gregos, por sua vez, viam os latinos como juristas simplistas, administradores rudes, incapazes de compreender as profundezas do mistério divino, sempre prontos a sacrificar a verdade teológica pela ordem e pelo poder. Eles ainda se chamavam irmãos, mas já não se reconheciam. A comunicação falhava. Poucos no Ocidente liam grego, quase ninguém no Oriente se importava com o latim. Eles liam diferentes padres da igreja, desenvolviam diferentes tradições litúrgicas, cantavam diferentes hinos. O pão usado na Eucaristia tornou-se um campo de batalha. Os latinos, seguindo a tradição judaica da Páscoa, usavam pão ázimo, sem fermento. Os gregos usavam pão levedado, simbolizando a ressurreição, a nova vida em Cristo. O que é mais assustador? Um inimigo que quer te matar ou um irmão que está convencido de que está salvando sua alma ao te forçar a rezar como ele? Cada costume diferente se tornava uma prova da heresia do outro. A barba dos sacerdotes, o celibato clerical, as regras do jejum. Tudo se transformava em arma. Roma exigia submissão e Constantinopla, respeito. Nesta feira de vaidades, o mundo revelou-se uma mercadoria barata demais. O Papa, para justificar sua crescente autoridade sobre os novos reinos bárbaros do Ocidente, começou a se apoiar em documentos de autenticidade duvidosa, como a já mencionada Doação de Constantino, que provava que o primeiro imperador cristão havia legado ao Papa o domínio sobre todo o Ocidente. Para os juristas de Constantinopla, versados em séculos de arquivos imperiais, tal documento era uma fraude evidente, um insulto à história. Mas, para o Ocidente, era a pedra angular de uma nova ordem mundial. O cenário estava montado para a primeira grande explosão. Faltava apenas uma faísca. E essa faísca viria não de uma disputa sobre terras ou poder, mas de uma única palavra, uma pequena adição a uma oração sagrada, que mudaria o destino do mundo para sempre. Os dois mundos não estavam apenas se afastando, eles estavam em rota de colisão, e a força motriz dessa colisão era a busca desesperada de Roma por um novo protetor, um novo imperador que pudesse defendê-la dos lombardos na Itália e afirmar sua primazia no mundo. E esse imperador não seria encontrado na refinada e distante Constantinopla, mas nas florestas frias do norte, entre os francos. O que é mais importante para a unidade de uma civilização? Uma lei comum que todos devem seguir ou uma fé comum que todos devem sentir? Deixe sua opinião nos comentários. Sua escolha revela muito sobre o mundo em que vivemos. Na noite de Natal do ano 800, na Basílica de São Pedro em Roma, um evento extraordinário ocorreu. O Papa Leão III, um homem que havia sido fisicamente atacado e humilhado pela aristocracia romana e que buscara refúgio do outro lado dos Alpes, pegou uma coroa de ouro e a colocou sobre a cabeça de um gigante de cabelos claros,
um guerreiro analfabeto, mas um gênio militar e administrativo. Carlos, rei dos francos, o futuro Carlos Magno, foi aclamado pela multidão como imperador dos romanos. Para o Papa e para o Ocidente, aquele foi um momento de triunfo. O Império Romano renascia das cinzas, restaurado, cristão e, acima de tudo, protetor do papado. Mas a 1.500 quilômetros de distância, em Constantinopla, a notícia foi recebida com choque e desprezo. Imperador dos romanos? Havia apenas um, e ele reinava às margens do Bósforo, em uma linha ininterrupta desde César Augusto. Para os bizantinos, a coroação de Carlos Magno não foi uma restauração. Foi um ato de rebelião, uma traição, um golpe de Estado cósmico. Um bárbaro usurpava o título mais sagrado da cristandade. O Papa, aos olhos deles, havia cometido um sacrilégio político, dividindo o corpo do império, assim como os hereges dividiam o corpo da Igreja. A unidade do mundo romano, já uma ficção, foi oficialmente declarada morta. Este cisma político abriu as portas para um cisma teológico. Enquanto os imperadores se enfrentavam, uma controvérsia silenciosa, nascida séculos antes na Espanha visigótica, começou a ganhar força no império de Carlos Magno. O credo niceno-constantinopolitano, o texto fundamental da fé cristã, afirmava que o Espírito Santo procede do Pai. Era uma fórmula aceita por todos, definida nos primeiros concílios ecumênicos, mas na Espanha, como uma arma teológica para combater os resquícios do arianismo, os teólogos locais haviam adicionado uma palavra. Afirmavam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, em latim, filioque. Para os francos, esta adição parecia lógica, até necessária. Reforçava a divindade do Filho, colocando-o em pé de igualdade com o Pai na origem do Espírito. Carlos Magno, ansioso por afirmar a superioridade teológica de seu novo império sobre os gregos, abraçou o filioque e o promoveu em seus domínios. Roma, inicialmente, hesitou. O Papa Leão III, o mesmo que coroou Carlos, sabia que era uma inovação perigosa, uma violação de um texto sagrado. Ele chegou a mandar gravar o credo original, sem o filioque, em placas de prata e afixá-las em São Pedro, para que ninguém ousasse alterá-lo. Mas a pressão política e teológica do Norte era implacável. A explosão veio na segunda metade do século IX. Em Constantinopla, o trono patriarcal foi ocupado por um dos homens mais brilhantes de sua época, Fócio. Um leigo, um erudito enciclopédico, um diplomata habilidoso, ele foi elevado ao mais alto posto da Igreja em questão de dias para substituir o patriarca anterior, Inácio, que havia sido deposto em meio a intrigas de palácio. Os partidários de Inácio apelaram para Roma e encontraram um ouvinte mais do que disposto. O Papa era Nicolau I, um dos pontífices mais enérgicos e autoritários da Idade Média. Nicolau via naquela disputa interna de Constantinopla a oportunidade de ouro para afirmar o que ele acreditava ser o direito divino do Papa, o de ser o juiz supremo de toda a Igreja, Oriente e Ocidente. Ele não reconheceu Fócio e exigiu a restauração de Inácio. Começou uma guerra de cartas, de embaixadas, de acusações. Fócio, acuado, contra-atacou, e sua arma principal foi o filioque. Ele foi o primeiro a denunciar publicamente a adição ocidental como uma heresia flagrante. Para a teologia grega, a ideia de que o Espírito procedia de duas fontes, Pai e Filho, destruía a monarquia do Pai, o único princípio e origem de tudo na Trindade. Era uma distorção da própria natureza de Deus. Em um concílio em Constantinopla, no ano de 867, Fócio excomungou o Papa Nicolau I, declarando-o herege. O primeiro grande cisma, conhecido como Cisma de Fócio, havia começado. Foi um ensaio geral para a catástrofe de 1054. Pela primeira vez, um Papa e um patriarca de Constantinopla se excomungavam mutuamente.
A disputa revelou a profundidade do abismo que já se abrira. Não se tratava mais de costumes ou de linguagem. Tratava-se de duas questões fundamentais e irreconciliáveis. Primeira, quem manda na Igreja? É o Papa, como um monarca absoluto, ou é um concílio de bispos, onde o Papa é o primeiro, mas não o superior? Segunda, quem tem o direito de definir a fé? Pode uma igreja local, mesmo a de Roma, alterar o credo proclamado por toda a cristandade reunida? Para o Ocidente, a resposta era o Papa. Para o Oriente, era o concílio. Eram duas eclesiologias, duas visões da Igreja que não podiam coexistir. A ironia é que este cisma foi, no final, resolvido. Mudanças políticas em Constantinopla levaram à deposição de Fócio e à restauração de Inácio. Mais tarde, Fócio retornou ao patriarcado e, em um novo concílio em 879, com a presença de legados do Papa João VIII, a paz foi restaurada. Os anátemas foram levantados. O filioque foi condenado como um acréscimo ilegal. Roma parecia ter recuado, mas foi uma paz frágil, uma trégua. A unidade foi remendada com os fios da diplomacia, mas a confiança mútua estava irremediavelmente rasgada. Fócio, mesmo reabilitado, tornou-se para o Ocidente o arquétipo do grego astuto, orgulhoso e herético. E Nicolau I, mesmo morto, deixou para o papado um legado poderoso, a visão de um poder supremo, universal, que não aceitaria mais ser tratado como um mero primeiro entre iguais. A disputa ensinou a ambos os lados uma lição perigosa. O Oriente aprendeu que o papado era uma ameaça existencial à sua compreensão da Igreja e da fé. O Ocidente aprendeu que o Oriente era um obstáculo teimoso à ordem e à unidade sob a autoridade papal. As sementes da desconfiança germinaram no coração de uma Roma que, embora temporariamente enfraquecida, começava a sonhar com uma nova e inédita concepção do poder. A fórmula para a paz fora encontrada, mas o precedente de uma guerra total fora estabelecido. Roma tinha provado o sabor do poder universal e, embora forçada a recuar, a ideia não morreu. Ela apenas adormeceu, esperando por uma era de ferro e fogo, uma era de reforma que a transformaria em uma força que o mundo nunca antes vira. O período que se seguiu à morte de Nicolau I foi um dos mais sombrios da história do papado. O final do século IX e o século X são conhecidos como a Idade de Ferro, ou, mais vividamente, a pornocracia, o governo das prostitutas. O trono de São Pedro tornou-se um joguete nas mãos das poderosas e corruptas famílias aristocráticas de Roma. Papas eram envenenados, estrangulados, depostos em meio a orgias de violência e depravação. Um papa, João XII, foi acusado de transformar o Palácio de Latrão em um bordel e foi morto, segundo a lenda, pelo marido de uma de suas amantes. Outro, Estevão VI, desenterrou o cadáver de seu predecessor, o Papa Formoso, vestiu-o com as vestes papais, sentou-o em um trono e o submeteu a um julgamento macabro, o Sínodo do Cadáver. Após a condenação, os dedos do morto foram cortados e seu corpo atirado no rio Tibre. Esta era a Roma que deveria guiar a cristandade. Para Constantinopla, que observava de longe, a situação era a prova definitiva da decadência do Ocidente. Como poderiam aqueles bárbaros, governados por tiranos e papas tão corruptos, ousar reivindicar qualquer tipo de autoridade moral ou teológica? A primazia de Roma parecia uma piada de mau gosto. Mas é das cinzas que a fênix renasce. A própria profundidade da humilhação gerou no Ocidente uma ânsia desesperada por ordem, por pureza, por reforma. Das abadias da Borgonha, especialmente de Cluny, surgiu um novo ideal monástico que pregava uma vida de rigor, disciplina e, acima de tudo, a libertação da Igreja do controle dos senhores feudais e reis. Este espírito reformador
inicialmente focado na moralidade do clero, logo se voltou para a própria cabeça da Igreja, o papado. Em meados do século XI, com o apoio dos piedosos imperadores germânicos, homens novos, imbuídos desse fervor, ascenderam ao trono papal. Eram homens como Leão IX, um alemão, um guerreiro contra a corrupção, que viajou incansavelmente pela Europa, presidindo sínodos e depondo bispos imorais. Ele e seus sucessores não queriam apenas limpar a Igreja. Eles queriam refazê-la à sua imagem. Eles iniciaram uma revolução que mudaria para sempre a face do cristianismo ocidental e tornaria o cisma com o Oriente inevitável. Esta foi a Reforma Gregoriana, nomeada em homenagem a seu mais ardente proponente, o monge Hildebrando, que se tornaria o Papa Gregório VII. O núcleo dessa revolução era uma nova e radical doutrina sobre o poder do Papa. Para os gregorianos, o Papa não era apenas o sucessor de Pedro, o primeiro entre iguais. Ele era o vigário de Cristo na terra. Sua autoridade não era de honra, mas de jurisdição. Uma autoridade absoluta, monárquica, dada por Deus. Ele era o chefe de todas as igrejas, a fonte de toda a lei eclesiástica. Seus decretos tinham força de lei em toda a cristandade. Ele podia nomear e depor qualquer bispo em qualquer lugar do mundo. Mas a ambição gregoriana não parava aí. Em um documento espantoso, o Dictatus Papae, Gregório VII reivindicou que o Papa tinha o poder não apenas sobre a Igreja, mas também sobre o mundo secular. Somente ele poderia usar a insígnia imperial. Todos os príncipes deviam beijar seus pés. E, o mais chocante de tudo, ele tinha o direito de depor imperadores. Esta não era mais a Igreja do primeiro milênio. Era o projeto de uma teocracia global, uma monarquia papal que reivindicava soberania sobre todas as almas e todos os tronos. O papado renascia de sua decadência não como um líder espiritual, mas como uma potência política agressiva e centralizada. Esta nova Roma, forjada no fogo da luta contra a corrupção interna e logo depois na amarga questão das investiduras contra os imperadores germânicos pelo direito de nomear bispos, olhava para o Oriente com novos olhos. A Igreja grega, com seu patriarca nomeado pelo imperador, com seus bispos casados, com seus costumes diferentes, não era mais vista como uma igreja irmã com tradições veneráveis. Era vista como uma província rebelde, insubmissa, corrompida pela sua subserviência ao poder secular. A ideia de uma comunhão de igrejas foi substituída pela visão de uma pirâmide de poder, com o Papa no topo. A diversidade litúrgica e disciplinar, antes tolerada, agora era vista como um sinal de desobediência. A palavra-chave não era mais comunhão, mas submissão. E Constantinopla, a orgulhosa Segunda Roma, que se via como o centro do verdadeiro cristianismo, jamais poderia aceitar tal visão. Para os bizantinos, o Papa era o patriarca do Ocidente, um patriarca que havia enlouquecido, reivindicando um poder que nem mesmo os apóstolos possuíam. O confronto não era mais uma questão de se, mas de quando. O pavio geopolítico que acenderia este barril de pólvora foi aceso no sul da Itália. Esta região, por séculos, fora parte do Império Bizantino, com uma população de língua grega e rituais orientais. Mas, no início do século XI, um novo poder surgiu na área: aventureiros normandos. Estes guerreiros implacáveis conquistaram o sul da Itália, tanto dos bizantinos quanto dos sarracenos, e eles precisavam de legitimidade. Eles a encontraram no Papa Reformador. Em troca do reconhecimento papal de suas conquistas, os normandos se declararam vassalos do Papa e impuseram o rito latino em suas novas terras. Igrejas gregas foram fechadas, bispos gregos foram expulsos e substituídos por latinos. O Papa Leão IX, inicialmente um inimigo dos normandos,
viu neles o aliado perfeito para expulsar os bizantinos da Itália de uma vez por todas e estender a autoridade de Roma sobre as antigas dioceses gregas. O conflito teológico abstrato sobre o poder papal e o filioque, de repente, se tornou uma disputa muito concreta por paróquias, terras e almas no sul da Itália. Foi para resolver essa crise que, no início de 1054, o Papa Leão IX enviou uma embaixada a Constantinopla. Uma missão que deveria curar, mas que acabaria por matar. No verão de 1054, Constantinopla fervilhava. O imperador Constantino IX Monômaco, um homem mais interessado em prazeres do que em política, tinha um problema. Os normandos, no sul da Itália, eram uma ameaça tanto para seus territórios restantes quanto para os do Papa. Uma aliança militar entre o Império do Oriente e o Papado parecia a solução lógica. Foi com esse espírito de cooperação que ele recebeu os 3 legados enviados pelo Papa Leão IX. Mas estes homens não vinham em espírito de negociação. A delegação era chefiada pelo cardeal Humberto de Silva Candida. Humberto era a encarnação da Nova Roma, um reformador fanático, um jurista brilhante, um homem de intelecto afiado e temperamento nulo. Ele desprezava os gregos, considerando-os moles, efeminados e, acima de tudo, heréticos. Ele não veio a Constantinopla para discutir uma aliança, mas para exigir submissão. Ele trazia consigo um arsenal de documentos, incluindo a forjada doação de Constantino, para provar que o patriarca de Constantinopla e todas as igrejas orientais deviam obediência absoluta ao sucessor de Pedro. Ele não veio como um diplomata, veio como um juiz. Do outro lado da mesa estava um homem de igual calibre e ambição, Miguel Cerulário, o patriarca de Constantinopla. Cerulário não era um teólogo profundo, mas um político magistral. Um ex-funcionário público que havia tentado usurpar o trono imperial, ele foi forçado a se tornar monge e, a partir daí, subiu na hierarquia da igreja com uma velocidade espantosa. Ele era orgulhoso, autoritário e profundamente desconfiado dos latinos. Ele via a expansão do poder papal e a imposição dos costumes latinos no sul da Itália como uma agressão mortal à ortodoxia. Em resposta, ele havia ordenado o fechamento de todas as igrejas latinas em Constantinopla que se recusavam a adotar o rito grego. Foi ele quem reavivou a controvérsia sobre o uso de pão ázimo, chamando-o de uma prática judaizante e inválida. Quando Humberto chegou, Cerulário o viu não como um legado do Papa, mas como um agente de uma potência estrangeira hostil. Ele se recusou a recebê-lo, questionando a validade de suas credenciais. O choque era inevitável. Era uma tragédia de personalidades, um duelo entre 2 homens que eram espelhos um do outro em sua arrogância e intransigência. As semanas que se seguiram foram um desastre diplomático. Humberto, furioso com a recusa do patriarca em encontrá-lo, publicou um diálogo virulento atacando Cerulário e todos os costumes gregos, desde o casamento dos padres até a barba. Cerulário respondeu com igual virulência. O imperador, desesperado para salvar sua aliança, tentou mediar, mas era inútil. Humberto e seus companheiros legados estavam convencidos de que estavam lidando com um tirano obstinado que mantinha toda a Igreja Oriental cativa em seus erros. A paciência de Humberto se esgotou, e ele decidiu por um ato de uma audácia sem precedentes. No sábado, 16 de julho de 1054, enquanto a magnífica Basílica de Hagia Sophia se preparava para a liturgia divina, o cardeal Humberto e os outros 2 legados entraram no santuário. Eles marcharam até o altar principal e, diante do clero e do povo atônitos, depositaram sobre ele um documento. Era uma bula de excomunhão, mas não era uma excomunhão comum. Em uma linguagem de uma violência chocante, a bula acusava Miguel Cerulário e seus seguidores de uma miríade de heresias.
Dizia que eles eram simoníacos, arianos, nicolaítas, que permitiam o casamento dos padres, que rebatizavam os latinos, que eram, em suma, o refúgio de todas as heresias. E então, os legados saíram da igreja, sacudiram a poeira de seus pés e proferiram: que Deus veja e julgue. O ato foi um escândalo, uma profanação. A multidão, inicialmente chocada, explodiu em fúria. O imperador, que havia apoiado os legados, teve que fugir para se proteger. Miguel Cerulário, que até então estava na defensiva, de repente se tornou o herói, o defensor da fé e da honra do povo bizantino. Ele convocou um sínodo poucos dias depois. A bula de Humberto foi publicamente queimada, e o sínodo, por sua vez, excomungou o cardeal Humberto e seus companheiros. É crucial entender o que aconteceu e o que não aconteceu. Humberto não excomungou a Igreja Bizantina ou o povo ortodoxo, mas especificamente Cerulário e seus seguidores. Da mesma forma, Cerulário não excomungou o Papa ou a Igreja Latina, mas apenas os 3 legados que haviam cometido o ato ultrajante. Além disso, o Papa Leão IX, em nome de quem Humberto agia, já havia morrido em abril, meses antes do evento. Tecnicamente, a autoridade de Humberto como legado havia cessado com a morte do Papa. A maioria dos contemporâneos, tanto no Oriente quanto no Ocidente, não viu os eventos de 1054 como o início de um cisma permanente. Foi um confronto feio, um caso Humberto Cerulário, mas não o fim do mundo. As relações continuaram. A comunhão em muitas áreas não foi interrompida imediatamente. A ferida era profunda, mas talvez não mortal. No entanto, o veneno havia sido injetado. O ato de Humberto, sua arrogância, seu desprezo, a violência de sua linguagem, criaram uma ferida psicológica no coração do Oriente. E a reação de Cerulário cimentou no Ocidente a imagem do grego orgulhoso e cismático. O evento tornou-se um símbolo, uma memória que seria invocada e magnificada por gerações posteriores. Não foi o divórcio em si, mas foi o momento em que um dos cônjuges, em um acesso de raiva, jogou a aliança no rosto do outro. A reconciliação ainda era possível, mas a inocência havia sido perdida para sempre. A verdadeira tragédia de 1054 não foi o cisma, mas o fato de que ninguém realmente queria um. Foi uma catástrofe nascida do orgulho, da incompreensão cultural e da colisão de 2 visões irreconciliáveis de poder. O cisma real, o que envenenaria as almas e o sangue, não seria selado com a tinta dos teólogos, mas com a espada de soldados que marchavam sob o signo da cruz, vindo para ajudar seus irmãos orientais. Você está diante de uma decisão impossível. Quem foi o principal culpado pela catástrofe de 1054? O orgulho inflexível dos líderes que se recusaram a ceder ou a ignorância cultural que os tornou incapazes de se entenderem? Deixe sua escolha nos comentários. 40 anos após o drama em Hagia Sophia, um novo imperador bizantino, Aleixo, primeiro Comneno, enviou um apelo desesperado ao Ocidente. Seu império estava à beira do colapso. Os turcos seljúcidas haviam varrido a Anatólia, o coração do império, após a desastrosa batalha de Manzikert. Eles estavam às portas de Constantinopla. Aleixo não pediu uma guerra santa. Ele pediu o que os imperadores bizantinos sempre pediram: mercenários. Ele precisava de alguns regimentos de cavaleiros francos, disciplinados e bem armados, para ajudar seu exército a reconquistar os territórios perdidos. Ele enviou seus embaixadores ao Papa Urbano II, um reformador gregoriano, mas também um diplomata pragmático. O que aconteceu a seguir superou os sonhos mais selvagens de Aleixo e seus piores pesadelos. Em novembro de 1095, no Concílio de Clermont, na França, o Papa Urbano fez um dos discursos mais influentes da história. Ele falou da situação dos cristãos orientais,
da profanação dos lugares santos, e então fez um apelo inflamado. Ele não pediu por mercenários, ele pediu por uma peregrinação armada, uma guerra santa para libertar Jerusalém do domínio muçulmano. Ele prometeu a remissão de todos os pecados para aqueles que participassem. A resposta da multidão foi um grito que ecoaria por séculos: Deus vult, Deus quer. A primeira cruzada havia nascido. Foi uma explosão de fervor religioso e ambição terrena que o Oriente não podia compreender. Aleixo esperava alguns milhares de soldados profissionais. Em vez disso, dezenas de milhares de pessoas, de cavaleiros a camponeses, homens, mulheres e crianças, costuraram cruzes em suas roupas e começaram a marchar para o leste. A primeira onda, a chamada Cruzada Popular, liderada por pregadores como Pedro, o eremita, era uma turba desorganizada e fanática que massacrou judeus na Renânia e foi aniquilada pelos turcos assim que chegou à Anatólia. Mas depois vieram os príncipes, os exércitos feudais da França, da Normandia, da Flandres. Quando esta imensa força chegou a Constantinopla, Aleixo ficou horrorizado e desconfiado. Ele não via libertadores, via uma horda incontrolável que poderia facilmente se voltar contra sua própria capital. Ele exigiu que os líderes cruzados lhe prestassem um juramento de vassalagem, prometendo devolver ao império todas as antigas cidades bizantinas que conquistassem dos turcos. Os líderes, a contragosto, concordaram. Eles precisavam da ajuda bizantina para atravessar o Bósforo e para obter suprimentos. A aliança foi selada, mas sobre uma base de desconfiança mútua. A campanha inicial foi um sucesso espetacular, uma combinação da ferocidade dos cavaleiros francos e da astúcia estratégica de Aleixo. Nicéia foi recapturada e devolvida aos bizantinos. O exército cruzado marchou pela Anatólia, derrotando os turcos. Mas as fissuras na aliança logo começaram a aparecer. Para os cruzados, os bizantinos eram covardes e traiçoeiros. Eles não lutavam abertamente, preferindo emboscadas e diplomacia. Eles pareciam mais preocupados em recuperar suas terras do que em marchar para Jerusalém. E o pior de tudo, eles eram hereges, que rezavam de forma estranha e não reconheciam a supremacia do Papa. Para os bizantinos, os cruzados eram bárbaros indisciplinados, gananciosos e incrivelmente arrogantes. Eles não entendiam a complexidade da política oriental. Sua brutalidade para com as populações locais, incluindo cristãos ortodoxos, era chocante. E eles não cumpriam suas promessas. O ponto de ruptura veio em Antioquia. Após um cerco longo e brutal, a cidade foi capturada. De acordo com o juramento, deveria ser devolvida ao imperador bizantino. Mas um dos líderes cruzados, o astuto normando Boemundo de Tarento, um antigo inimigo de Bizâncio, reivindicou a cidade para si. Ele criou o Principado de Antioquia, o primeiro dos estados cruzados. Aos olhos dos bizantinos, foi uma traição flagrante. A desconfiança se transformou em hostilidade aberta. Quando os cruzados finalmente chegaram a Jerusalém em 1099 e a tomaram em um banho de sangue, eles o fizeram sem a ajuda bizantina. Eles estabeleceram o reino de Jerusalém e outros estados latinos, e em cada cidade que conquistavam, eles instalavam um patriarca latino, expulsando o bispo grego local. O cisma, que antes era uma questão entre Roma e Constantinopla, agora se espalhava pela base. Cristãos comuns, que antes conviviam, agora eram forçados a escolher um lado. A primeira cruzada, iniciada para ajudar o Oriente, acabou criando colônias ocidentais hostis em seu coração. Cada passo em direção à libertação do Santo Sepulcro se tornava um passo para o aprofundamento da divisão. Você seria capaz de sacrificar a verdade pela unidade? Esta questão assombrava as mentes dos líderes de ambos os lados.
As cruzadas seguintes apenas pioraram a situação. Os exércitos ocidentais que passavam por território bizantino muitas vezes o faziam pilhando e causando problemas. Os imperadores bizantinos, por sua vez, às vezes faziam acordos com os poderes muçulmanos para se protegerem dos latinos. Cada lado via suas ações como pragmatismo e as do outro como traição. O veneno do desprezo mútuo infectou a todos. Os cronistas ocidentais descreviam os gregos como mentirosos, efeminados, não confiáveis, mais perigosos que os próprios sarracenos. Os cronistas bizantinos, como a princesa e historiadora Ana Comnena, descreviam os latinos como gananciosos, inconstantes e com uma sede de poder insaciável. A Guerra Santa contra o infiel estava se transformando em uma guerra fria, cultural e religiosa entre cristãos. A aliança, selada por um objetivo comum, desmoronou sob o peso do desprezo. O Oriente via no Ocidente um gigante brutal e sem cérebro. O Ocidente via no Oriente uma serpente astuta e sem alma. O cenário estava preparado para o ato final e mais sombrio desta tragédia. Só faltava a combinação certa de ganância comercial, fanatismo religioso e oportunidade política para que o impensável acontecesse. Uma cruzada não contra os muçulmanos, mas contra a maior e mais rica cidade cristã do mundo. Essa oportunidade viria de um lugar que devia sua própria existência a Bizâncio, mas que se tornara seu maior rival comercial no Mediterrâneo, a astuta e implacável República de Veneza. A gratidão na política é a memória dos benefícios futuros. O ano era 1202. Uma nova cruzada, a quarta, havia sido convocada pelo poderoso Papa Inocêncio III para reconquistar Jerusalém, desta vez através de um ataque ao Egito. Os nobres da França e de outras partes da Europa se reuniram, mas eles tinham um problema logístico. Precisavam de uma frota para transportar seu imenso exército. Eles se voltaram para a única potência capaz de tal feito, Veneza. Os venezianos, liderados por seu doge idoso, cego e incrivelmente astuto, Enrico Dandolo, concordaram em construir e fornecer os navios. O preço era exorbitante, 85.000 marcos de prata. Os cruzados concordaram. Quando o exército chegou a Veneza, no entanto, eles não conseguiram arrecadar a quantia total. Faltavam 34.000 marcos. Eles estavam presos, endividados, e seu sonho de libertar a Terra Santa parecia ter chegado a um fim humilhante em uma lagoa italiana. Foi então que Dandolo, um homem que nutria um profundo ódio por Bizâncio, por razões tanto comerciais quanto pessoais, fez uma proposta. Ele adiaria o pagamento da dívida se os cruzados o ajudassem a resolver um pequeno problema para Veneza. Eles deveriam atacar e saquear a cidade de Zara, na costa da Dalmácia. Havia um detalhe. Zara era uma cidade cristã, sob a proteção do rei da Hungria, que também havia tomado a cruz. Atacar Zara significava atacar outros cristãos. Muitos cruzados ficaram horrorizados. O Papa ameaçou todos com a excomunhão. Mas eles não tinham escolha. Em novembro de 1202, o exército da Cruz atacou e saqueou brutalmente uma cidade cristã. Foi o primeiro passo em um caminho escuro. Enquanto os cruzados invernijavam em Zara, um novo personagem entrou em cena como um demônio saído de uma peça de teatro. Era Aleixo Ângelo, um jovem príncipe bizantino, filho do imperador deposto e cego Isaac II. Ele fez aos líderes cruzados e aos venezianos uma oferta irrecusável. Se eles o ajudassem a derrubar seu tio, o usurpador Aleixo III, e o colocassem no trono de Constantinopla, ele pagaria a dívida deles com Veneza, financiaria a conquista do Egito, forneceria 10.000 soldados bizantinos para a cruzada e, o mais importante de tudo, submeteria a Igreja Ortodoxa à autoridade do Papa. Era a solução para todos os problemas.
A ganância e a piedade se deram as mãos. Apesar de uma nova proibição do Papa Inocêncio, os líderes, seduzidos pela promessa de riqueza e pela perspectiva de finalmente curar o cisma pela força, concordaram. A Quarta Cruzada, que deveria ir para o Egito, virou sua frota para o norte, para Constantinopla. Em junho de 1203, a maior frota que já navegara no Mediterrâneo apareceu diante das muralhas da Rainha das Cidades. Os bizantinos, confiantes em suas defesas, mal podiam acreditar no que viam. Um exército que vinha em nome de Cristo para atacar a cidade de Constantino. O primeiro cerco foi relativamente curto. O imperador usurpador fugiu e os cruzados instalaram o jovem Aleixo IV e seu pai cego no trono. O problema era que as promessas de Aleixo eram fantasiosas. O tesouro imperial estava vazio. O povo e o clero de Constantinopla odiavam os latinos e se recusavam a aceitar a união com Roma. Aleixo tentou aumentar os impostos para pagar os cruzados, o que só aumentou o ódio de seu próprio povo. A tensão na cidade explodiu. Lutas de rua entre gregos e latinos se tornaram comuns. Os cruzados acampados do lado de fora das muralhas sentiam-se traídos e impacientes. Em janeiro de 1204, uma revolta popular em Constantinopla derrubou Aleixo IV, que foi estrangulado na prisão. Um novo imperador, Aleixo V, subiu ao poder com a promessa de expulsar os odiados latinos. Para os cruzados, isso foi a gota d'água. Eles decidiram tomar a cidade para si. Eles assinaram um tratado formal, dividindo o Império Bizantino entre eles antes mesmo de o terem conquistado. Em 12 de abril de 1204, após um ataque feroz, os cruzados romperam as muralhas marítimas. Constantinopla havia caído. O que se seguiu foi uma orgia de destruição que chocou o mundo. Por 3 dias, o exército cristão pilhou, estuprou e matou na maior cidade cristã do mundo. Nada foi poupado. Palácios e casas foram saqueados. A grande biblioteca, com seus tesouros da literatura antiga, foi queimada. Obras de arte inestimáveis, como os 4 cavalos de bronze que hoje adornam a Basílica de São Marcos em Veneza, foram roubadas. Mas o pior foi a profanação. Os cruzados invadiram a Hagia Sofia. Eles rasgaram o altar de prata, quebraram o iconóstase, colocaram uma prostituta no trono do patriarca, beberam vinho dos cálices sagrados e vestiram suas mulas com as sedas sacerdotais. As tumbas dos imperadores foram abertas e seus corpos despojados de suas joias. Relíquias sagradas, a maior coleção da cristandade, foram roubadas e espalhadas pela Europa. Para o Ocidente, o saque de Constantinopla foi um excesso lamentável, uma consequência trágica da guerra. Para o Oriente, foi o apocalipse, foi o fim do mundo. A confiança entre gregos e latinos foi destruída, não por séculos, mas para sempre. Sobre as ruínas fumegantes, os cruzados estabeleceram o Império Latino de Constantinopla. O cisma deixou de ser um debate entre teólogos, tornou-se um fato gravado na memória popular com fogo, sangue e sacrilégio. O ódio, antes uma suspeita, tornou-se um artigo de fé. Bizâncio não morreu completamente. Estados gregos sucessores surgiram no exílio, em Niceia, Trebisonda e Épiro. E, em 1261, o imperador de Niceia, Miguel VIII Paleólogo, conseguiu recapturar Constantinopla dos latinos. O império foi restaurado, mas era uma sombra de seu antigo eu. Empobrecido, despovoado, cercado por inimigos, ele vivia com uma espada sobre a cabeça. A ameaça agora não era apenas a hostilidade dos reinos latinos, mas o poder crescente dos turcos otomanos no leste. O império restaurado estava em uma situação impossível. Para sobreviver, precisava desesperadamente da ajuda militar e financeira do Ocidente. E o Ocidente, especialmente o Papa, tinha um preço claro para essa ajuda:
a união, a submissão da Igreja Ortodoxa à autoridade de Roma. Os imperadores bizantinos, a partir de então, foram confrontados com uma escolha trágica: sacrificar a independência de sua fé para salvar a existência política de seu império ou preservar a fé e arriscar a aniquilação total. A salvação só poderia vir através da humilhação. E o caminho para essa humilhação passava por concílios que prometiam unidade, mas que entregariam apenas mais dor e divisão. A primeira grande tentativa de união pós-saque ocorreu em 1274, no Segundo Concílio de Lyon. O imperador Miguel VIII Paleólogo, o mesmo que reconquistou Constantinopla, era um realista cínico. Ele sabia que, sem o apoio papal, seu frágil império não sobreviveria a uma nova cruzada ocidental organizada para restaurar o Império Latino. Ele enviou uma delegação a Lyon com ordens para aceitar tudo o que o Papa exigisse: a primazia papal, o direito de apelação a Roma e até mesmo o odiado Filioque. No papel, a união foi proclamada. O cisma parecia ter terminado. O Papa Gregório X celebrou o que parecia ser a maior vitória do papado, mas foi uma vitória vazia. A União de Lyon foi um ato puramente político, imposto de cima para baixo por um imperador desesperado. Ela não tinha nenhum apoio em Bizâncio. O clero, os monges e o povo a viram como uma traição abjeta da fé ortodoxa. Quando a delegação voltou para casa, seus membros foram tratados como traidores. O imperador teve que usar a força bruta para impor a união, aprisionando, exilando e torturando aqueles que se opunham. Ele se tornou um tirano para seu próprio povo em nome de uma aliança com o Ocidente que, no final, lhe rendeu muito pouco em termos de ajuda militar. A União de Lyon morreu com ele. Foi um fracasso total que apenas aprofundou o ódio e a desconfiança do povo grego em relação aos latinófilos e ao papado. Quase 200 anos depois, a história se repetiu, mas desta vez como uma farsa ainda mais trágica. Em meados do século XV, o Império Bizantino era pouco mais do que a cidade de Constantinopla e alguns territórios dispersos. Os turcos otomanos haviam conquistado quase todos os Balcãs e a Anatólia. A queda da cidade era apenas uma questão de tempo. Em um último e desesperado esforço para obter ajuda militar do Ocidente, o imperador João VIII Paleólogo viajou pessoalmente para a Itália, acompanhado pelo patriarca de Constantinopla e uma grande delegação de bispos e teólogos gregos. Eles participaram do Concílio de Ferrara, que mais tarde se mudou para Florença. As negociações foram longas, complexas e agonizantes. Os teólogos latinos e gregos debateram por meses sobre as questões que os dividiam: o filioque, o purgatório, o pão ázimo e, acima de tudo, a primazia do Papa. Os gregos estavam em uma posição de fraqueza extrema. Eles foram pressionados, coagidos, praticamente mantidos como reféns até que concordassem com a posição latina. Um por um, a maioria dos bispos gregos cedeu, exausta e desesperada. Em 6 de julho de 1439, na Catedral de Florença, a união foi solenemente proclamada. O decreto Laetentur Caeli, que os céus se alegrem, parecia ter finalmente curado a ferida de séculos. Mas novamente foi uma ilusão. Apenas um bispo grego, Marcos de Éfeso, se recusou a assinar o decreto, e ele se tornou o herói da resistência ortodoxa. Quando a delegação retornou a Constantinopla, a cena de Lyon se repetiu, mas com ainda mais fúria. O povo e o baixo clero receberam a notícia da traição de Florença com horror. Os bispos que assinaram a união foram vaiados nas ruas e tiveram que se retratar publicamente. A união nunca foi efetivamente implementada na maioria das igrejas. A ajuda militar prometida pelo Ocidente em troca da união se materializou em uma pequena cruzada que foi esmagada pelos turcos na Batalha de Varna,
em 1444. A união não salvou Bizâncio, ela apenas dividiu seus defensores em seus últimos dias. Foi nesse clima de amargura e resignação que uma frase terrível se tornou popular em Constantinopla, atribuída a um dos mais altos oficiais do Império, Lucas Notaras. Prefiro ver o turbante do sultão reinando na cidade do que a mitra latina. Era um grito de desespero, o reconhecimento de que, para muitos bizantinos, a identidade ortodoxa, a sua forma de vida e de fé, era mais preciosa do que a própria sobrevivência política do Império Romano. Eles preferiam a dominação de um infiel que lhes permitiria manter sua fé do que a salvação por irmãos cristãos que exigiriam sua alma em troca. O palco estava montado para o sultão Maomé, o conquistador. A cidade, abandonada pelo Ocidente e dividida por dentro, preparava-se para o seu fim. Você está diante de um dilema moral. O que é mais justificável? Uma traição aos seus princípios para garantir a sobrevivência física de seu povo? Ou a fidelidade a esses princípios, mesmo que isso leve à destruição? Deixe sua escolha nos comentários. Na madrugada de 29 de maio de 1453, após um cerco de 53 dias, os canhões gigantes do sultão Maomé II abriram uma brecha nas muralhas milenares de Constantinopla. As tropas de elite otomanas, os janízaros, invadiram a cidade. O último imperador dos romanos, Constantino XI Paleólogo, tirou sua insígnia imperial para não ser reconhecido e mergulhou na batalha final ao lado de seus últimos soldados. Ele nunca mais foi visto. A segunda Roma havia caído. A cidade que fora por mais de 1000 anos o farol da civilização cristã, a guardiã do conhecimento antigo, o baluarte da Europa contra as invasões do leste, estava agora nas mãos do sultão. Maomé entrou na cidade à tarde e cavalgou diretamente para a Ágia Sofia. Ele desceu de seu cavalo, entrou na grande igreja, pegou um punhado de terra e o derramou sobre sua cabeça em um gesto de humildade perante Alá. Em seguida, ordenou que a basílica fosse imediatamente convertida em uma mesquita. O som do muezim chamando para a oração muçulmana ecoou pela primeira vez sob a cúpula que havia sido o coração da cristandade oriental. Era o fim de um império, o fim de uma era. A queda de Constantinopla enviou uma onda de choque por toda a Europa. Para o Ocidente, foi uma tragédia e uma vergonha. A ajuda prometida após a União de Florença nunca chegou em força suficiente. O Papa tentou organizar uma nova cruzada, mas os reis e príncipes da Europa estavam muito ocupados com suas próprias guerras e intrigas. A perda da cidade foi lamentada, mas pouco foi feito. Para o mundo ortodoxo, foi um trauma apocalíptico. O centro de seu universo havia sido extinto. A queda foi vista como um castigo divino pela traição da fé em Florença. O evento congelou o cisma, transformando-o de uma disputa teológica em uma realidade geopolítica permanente. A cristandade oriental agora vivia, em sua maior parte, sob o domínio muçulmano. O patriarca de Constantinopla, embora mantido pelos otomanos como líder da comunidade cristã, o Millet-i-Rum, era agora um funcionário de um sultão muçulmano, sem o poder e o prestígio de outrora. A fratura entre o Oriente Grego e o Ocidente Latino tornou-se um abismo intransponível. No entanto, o fim de uma história é muitas vezes o começo de outra. A queda de Constantinopla teve duas consequências imprevistas que mudariam o curso da história mundial. A primeira foi no Ocidente. Nos anos e décadas que antecederam e se seguiram à queda, uma torrente de eruditos, clérigos e artistas gregos fugiu para a Itália, trazendo consigo um tesouro inestimável, manuscritos de filósofos, poetas e cientistas da Grécia Antiga que haviam sido perdidos ou esquecidos no Ocidente. Platão, Homero, Heródoto, Tucídides. Este influxo de conhecimento grego, esta redescoberta do pensamento clássico,
foi uma das principais centelhas que acenderam a chama do Renascimento italiano. Bizâncio, em sua morte, legou ao Ocidente a semente de sua própria modernidade. A ironia é imensa. O Ocidente, que havia traído e abandonado Bizâncio, se beneficiou imensamente de sua destruição, construindo um novo mundo de arte e ciência sobre as ruínas intelectuais do irmão que desprezara. A segunda consequência, e talvez a mais duradoura, ocorreu no norte. No distante Principado de Moscou, a notícia da queda da Segunda Roma foi interpretada de uma maneira muito particular. A sobrinha do último imperador bizantino, Zoé Paleóloga, casou-se com o grande príncipe de Moscou, Ivan III. A águia de duas cabeças, símbolo dos imperadores bizantinos, foi adotada por Moscou. E uma nova e poderosa ideia começou a tomar forma na mente de um monge russo chamado Filofei de Pskov. Em cartas ao czar, ele articulou uma teoria que se tornaria a pedra angular da ideologia imperial russa. A primeira Roma, dizia ele, caiu por causa da heresia do papado. A segunda Roma, Constantinopla, caiu como punição por sua união com os latinos em Florença. Agora, uma terceira Roma surgia, Moscou. Duas Romas caíram, escreveu Filofei. A terceira permanece de pé e uma quarta não haverá. Moscou se via agora não apenas como o maior e mais poderoso Estado ortodoxo, mas como a herdeira direta de Roma e Constantinopla, a guardiã final da verdadeira fé cristã, com uma missão divina de proteger a ortodoxia até o fim dos tempos. O cisma, portanto, não morreu com Bizâncio. Pelo contrário, ele encontrou um novo e vigoroso campeão. A fratura religiosa e cultural entre o Oriente e o Ocidente tornou-se a base para a identidade nacional e a justificação para a expansão imperial da Rússia. O czar não era apenas um rei, ele era o sucessor de Constantino, o protetor de todos os ortodoxos. O patriarcado de Moscou, estabelecido no final do século XVI, tornou-se o mais importante centro da ortodoxia. A Rússia se isolou do Ocidente herético, desenvolvendo uma civilização única, moldada pela fé ortodoxa, pela herança bizantina e por sua própria experiência histórica. A fratura que começou com uma palavra, o filioque, e foi aprofundada pela espada dos cruzados, agora se solidificava em uma fronteira civilizacional que dividiria a Europa por mais 500 anos. Os dois mundos não apenas se separaram, eles começaram a construir futuros radicalmente diferentes sobre as fundações de sua amarga divisão. A Guerra Fria de Almas tinha um novo campo de batalha. O grande cisma, portanto, não foi um evento, mas um processo. Uma longa e lenta alienação que predeterminou dois caminhos históricos radicalmente diferentes para as duas metades da Europa. A fratura de 1054 não foi a causa, mas o sintoma mais visível de uma doença que já corroía o corpo da cristandade há séculos. Após a queda de Constantinopla e o nascimento da Terceira Roma em Moscou, essas duas Europas, a latina e a greco-eslava, embarcaram em jornadas que as levariam a mundos cada vez mais distantes. O Ocidente, unificado sob a monarquia papal, mas também herdeiro da tradição romana de lei e da filosofia grega redescoberta, entrou em um período de turbulência e criatividade sem precedentes. A própria onipotência do papado medieval gerou sua própria antítese. A luta entre papas e imperadores criou um espaço para o surgimento de cidades-estado independentes, universidades e uma sociedade civil que não estava totalmente sob o controle de nenhum poder único. O poder no Ocidente era fragmentado, contestado, dinâmico. Foi um caos fértil. Desta matriz nasceu o Renascimento, uma celebração do indivíduo e da razão humana, muitas vezes em tensão com a autoridade religiosa. Logo em seguida, veio a Reforma Protestante no século XVI. Martinho Lutero, em sua rebelião contra Roma,
levou a lógica da primazia papal ao seu extremo e a rejeitou completamente. Se o Papa não era o monarca absoluto da Igreja, talvez não houvesse monarca algum, exceto a própria consciência do indivíduo diante da Bíblia. A Reforma estilhaçou a unidade religiosa do Ocidente, mergulhando a Europa em um século de guerras religiosas devastadoras. Mas, paradoxalmente, essa catástrofe fortaleceu a trajetória ocidental em direção à modernidade. A necessidade de encontrar uma maneira de coexistir pacificamente, apesar das diferenças religiosas, levou ao desenvolvimento de ideias como a tolerância religiosa, o Estado secular e os direitos individuais. A autoridade da Igreja foi quebrada, abrindo caminho para a Revolução Científica. Galileu, Newton e Descartes puderam explorar o universo com uma liberdade de pensamento que teria sido impensável em uma teocracia monolítica. A razão, libertada de sua antiga serva, a teologia, tornou-se a nova medida de todas as coisas. A trajetória culminou no iluminismo do século XVIII, que questionou todas as formas de autoridade tradicional, a monarquia, a aristocracia e a própria religião. A história do Ocidente, de certa forma, pode ser lida como uma longa rebelião contra a ideia de um poder absoluto e centralizado, uma ideia que o próprio papado gregoriano havia introduzido no mundo. A Revolução Americana e a Revolução Francesa foram as filhas seculares dessa rebelião, substituindo a soberania de Deus ou do rei pela soberania do povo. Foi um caminho de sangue, revolução e individualismo que forjou o mundo moderno com suas democracias, seu capitalismo e sua ciência, mas também com sua alienação e sua perda de um centro espiritual unificador. O Ocidente ganhou o mundo, mas talvez tenha perdido sua alma no processo. O orgulho que antes se manifestava em dogmas teológicos, agora se manifestava na crença na perfectibilidade infinita do homem através da razão e da tecnologia. Enquanto isso, o Oriente seguiu um caminho completamente diferente. A maior parte do mundo ortodoxo passou séculos sob o jugo do Império Otomano. Essa experiência de vida como uma minoria sob um governo não cristão teve um efeito profundo. Ela fortaleceu a identidade ortodoxa, que se tornou o principal refúgio da cultura e da identidade nacional para gregos, sérvios, búlgaros e romenos. A Igreja se tornou a guardiã da nação. A fé não era uma questão de escolha individual, como se tornaria no Ocidente, mas um destino coletivo. A ênfase não estava na inovação, mas na conservação, na preservação da fé e das tradições dos padres em um ambiente hostil. Não houve renascimento, reforma ou iluminismo no Oriente Otomano, houve sobrevivência. A principal preocupação era manter a chama da ortodoxia acesa através de séculos de escuridão. A sinfonia bizantina entre Igreja e Estado foi substituída por um sistema em que o patriarca era um líder comunitário responsável perante o sultão. Na Rússia, o único grande poder ortodoxo independente, a herança bizantina se desenvolveu de uma maneira única. O conceito de sinfonia foi levado a um extremo. O czar era o pai de seu povo, o protetor da fé. A Igreja e o Estado estavam entrelaçados em uma união mística. Não havia o conflito entre o poder espiritual e o temporal que tanto moldou o Ocidente. Isso criou uma civilização com um imenso poder de coesão, mas com pouca tolerância para a dissidência. A autoridade era vista não como algo a ser contestado, mas como algo a ser venerado. A verdade não era descoberta pela razão individual, mas recebida através da tradição da Igreja. A Rússia se via como a Santa Rússia, uma ilha de fé verdadeira em um mundo de heresia ocidental e infidelidade muçulmana. Esse desenvolvimento paralelo criou duas Europas que mal se reconheciam. Para o Ocidente, o Oriente era atrasado, despótico, místico e fatalista.
Para o Oriente, o Ocidente era racionalista, materialista, individualista e apóstata. Era uma guerra fria milenar de mentes e almas, travada não com exércitos, mas com visões de mundo. Uma guerra que moldou as alianças, os impérios e os conflitos da era moderna de maneiras que mal começamos a entender. Mas nenhuma divisão, por mais profunda que seja, dura para sempre. O século XX, com o horror de suas guerras mundiais e a ascensão do ateísmo militante como uma ameaça comum, forçaria os irmãos inimigos a se olharem novamente, não mais através do véu do desprezo, mas como companheiros sobreviventes de um naufrágio. Por quase 1000 anos, os anátemas de 1054 permaneceram em vigor, um símbolo congelado de uma divisão que parecia eterna. O mundo mudou para além do reconhecimento. Impérios surgiram e caíram. O papado perdeu seu poder temporal, mas ganhou uma nova autoridade espiritual no Concílio Vaticano I, que declarou o Papa infalível. O mundo ortodoxo, libertado do jugo otomano, se fragmentou em uma família de igrejas nacionais autocéfalas, e a Rússia czarista foi substituída pela União Soviética ateísta, que lançou a mais brutal perseguição ao cristianismo da história. As duas metades da cristandade, antes rivais em um jogo de poder, agora se encontravam como minorias em um mundo cada vez mais secular ou ativamente hostil à religião. A experiência compartilhada do sofrimento sob regimes totalitários começou a construir pontes onde antes só havia muros. Foi nesse novo contexto que o impensável começou a acontecer. Na década de 1960, 2 homens extraordinários lideravam suas respectivas igrejas: o Papa Paulo VI em Roma e o patriarca ecumênico Atenágoras em Constantinopla. Ambos eram homens de visão, profundamente conscientes do escândalo da desunião cristã, em um mundo que precisava desesperadamente de uma mensagem de esperança. Eles iniciaram o que ficou conhecido como o Diálogo do Amor. Em janeiro de 1964, em uma cena que teria sido inconcebível para qualquer geração anterior, o Papa e o Patriarca Ecumênico se encontraram e se abraçaram em Jerusalém, o lugar onde tudo começou. Foi o primeiro encontro entre os líderes das duas igrejas em mais de 500 anos. Este gesto de reconciliação pessoal abriu caminho para um ato ainda mais significativo. Em 7 de dezembro de 1965, na véspera do encerramento do Concílio Vaticano II, em cerimônias simultâneas em Roma e em Istambul, a antiga Constantinopla, os anátemas de 1054 foram solenemente levantados e entregues ao esquecimento. A declaração conjunta afirmava que as excomunhões se dirigiam a pessoas específicas, não às igrejas, e que não pretendiam quebrar a comunhão eclesiástica. Foi um momento de imensa alegria e esperança. A ferida que sangrara por 9 séculos parecia finalmente começar a cicatrizar. O inverno do cisma parecia ter chegado ao fim. Mas é possível apagar 1000 anos de história com um único documento? O levantamento dos anátemas foi um primeiro passo crucial, mas foi apenas isso, um primeiro passo. O diálogo do amor foi seguido pelo diálogo da verdade, uma comissão teológica conjunta encarregada de enfrentar as questões dogmáticas que ainda dividem as duas igrejas. E aqui o progresso tem sido lento e difícil. As questões fundamentais que levaram ao cisma permanecem. O filioque ainda está no credo, usado pela maioria das igrejas ocidentais. Mais importante ainda, a questão do poder do Papa, a rocha sobre a qual a unidade se quebrou, continua sendo o maior obstáculo. A Igreja Católica, especialmente após o Concílio Vaticano I, definiu o dogma da primazia jurisdicional universal e da infalibilidade do Papa. Para a ortodoxia, isso permanece inaceitável.
Os ortodoxos poderiam talvez aceitar o Papa como o primeiro entre iguais, o patriarca do Ocidente com uma primazia de honra, como era no primeiro milênio. Mas eles jamais poderiam aceitar um Papa que age como o monarca supremo e o árbitro infalível da fé para toda a Igreja. Como conciliar essas duas visões de Igreja? Ninguém ainda encontrou uma resposta, além dos obstáculos dogmáticos ao peso da memória histórica. Para o Ocidente, as cruzadas foram uma aventura gloriosa, embora com alguns excessos. Para o Oriente, a Quarta Cruzada e o saque de Constantinopla são uma ferida aberta, uma traição que nunca foi totalmente perdoada ou expiada. As uniões forçadas de Lyon e Florença são lembradas como atos de coerção e traição da fé. E há problemas mais recentes. O surgimento das igrejas católicas orientais, as chamadas igrejas uniatas, comunidades de rito oriental que estão em comunhão com Roma, é visto por muitos ortodoxos como um método de roubar fiéis, uma forma de proselitismo que mina o diálogo ecumênico. A ferida parou de sangrar, mas a cicatriz é profunda e sensível. A desconfiança mútua, acumulada ao longo de 1000 anos, não desaparece da noite para o dia. A unidade plena, se algum dia vier, será obra de gerações, talvez de séculos. No entanto, a jornada iniciada por Paulo VI e Atenágoras continua. Papas e patriarcas continuam a se encontrar, a rezar juntos, a emitir declarações conjuntas sobre os desafios que o mundo enfrenta: guerra, pobreza, crise ambiental. Há uma crescente consciência de que o que une católicos e ortodoxos, a fé nos evangelhos, nos sacramentos, na Trindade, é infinitamente maior do que o que os divide. Eles são, de fato, os dois pulmões da mesma Igreja, que por 1000 anos tentaram respirar sozinhos e agora estão reaprendendo a respirar em harmonia. A tragédia do grande cisma não foi a maldade de um lado ou a heresia do outro. Foi a tragédia do orgulho humano, da incompreensão cultural e da busca pelo poder, disfarçada de zelo pela verdade. Foi a história de como homens bons, de ambos os lados, convencidos de que estavam defendendo Deus, acabaram desfigurando o rosto de sua Igreja. O que essa tragédia milenar nos ensinou? Essa é a pergunta que ecoa hoje nos corredores do Vaticano e nos mosteiros do Monte Athos. E talvez, apenas talvez, a resposta esteja começando a ser ouvida. Há 1000 anos, o orgulho e a busca pelo poder dividiram um mundo unido. Hoje, em uma era de novos impérios e guerras de informação, os mecanismos não mudaram. Diga-nos, o que você acredita ser mais perigoso para o nosso futuro? Um fanatismo cego em sua própria verdade exclusiva? Ou um cálculo cínico disposto a sacrificar qualquer verdade em nome do poder? Escreva sua resposta nos comentários. Sua opinião é importante para construir o futuro.